Sabe, existe uma mensagem que os nossos ouvidos, como eles adoram escutar. Ela soa como liberdade total. Soa como o puro evangelho. Mas, na verdade, ela é uma das mais perigosas e sutis falsificações da fé cristã. A mensagem é mais ou menos assim: olha, em Cristo todos os seus pecados, passados, presentes e até os futuros, já foram completamente perdoados. Portanto, o que você faz com seu corpo, sua mente, seus relacionamentos, nada disso tem mais nenhuma consequência espiritual. Graça e paz, estudiosos da palavra. Sejam muito bem-vindos ao canal Mestre da Didaqué. Se o seu desejo é sair da superficialidade espiritual e construir uma fé que seja inabalável, sólida, realmente bíblica, você chegou ao lugar certo. Antes de mergulharmos fundo nesse estudo, eu peço que você já se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se quiser um aprofundamento ainda maior, conheça o material completo da nossa Escola de Desenvolvimento Cristão. O link está aqui na descrição. Essa mensagem, convenhamos, ela é terrivelmente sedutora. E por quê? Porque ela promete o melhor de dois mundos: o perdão total e irrestrito dos céus, sem nenhuma demanda, nenhuma exigência de transformação aqui na terra. É uma doutrina que a nossa natureza caída, a nossa carne, simplesmente adora, porque ela nos permite reivindicar a identidade de cristão sem o custo, sem o peso do discipulado. E é aqui que nós precisamos parar e fazer a pergunta fundamental, com coragem e com honestidade bíblica. Essa liberdade sem limites, essa graça que parece não custar nada e não exigir absolutamente nada em troca, será que essa é de fato a graça que a gente encontra nas Escrituras? Ou seria talvez uma imitação letal àquilo que os teólogos com muita precisão chamam de hipergraça? Ok, vamos mergulhar nisso. A hipergraça é, sem dúvida, uma das heresias mais perigosas do nosso tempo. E sabe por quê? Não é porque ela seja totalmente falsa. O perigo está na mistura. Ela mistura a verdade com o erro na proporção mais letal que existe. Ela tem verdade suficiente para parecer plausível, para soar bíblica, mas tem erro suficiente para levar uma pessoa à ruína espiritual. Veja bem, o ponto de partida da hipergraça até que está correto. A justificação é, sim, um ato único de Deus, é somente pela graça, recebida pela fé, e completamente independente das nossas obras. Ninguém é salvo por merecer. O erro fatal, o desvio, acontece no passo seguinte. É quando se confunde este ato declarativo da salvação, que é a justificação, com o processo de transformação que dura a vida inteira, que é a santificação. Então, o que nós vamos fazer agora é analisar as três afirmações centrais, os três pilares dessa doutrina, e vamos confrontá-los diretamente com a palavra de Deus. É exatamente aqui que essa mentira toda começa a se desfazer sob o peso esmagador da verdade bíblica. Primeiro, eles dizem o arrependimento contínuo, a confissão de pecados, não é mais necessária para quem está na graça. Mas o apóstolo João, escrevendo para a igreja, para crentes, diz claramente em 1 João 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ora, por que ele daria essa instrução se ela não fosse mais necessária? Segundo, eles afirmam que o Espírito Santo nunca nos convence de pecado. Ele só nos lembra que somos justos. Só que Jesus diz exatamente o contrário em João 16:8. Ele diz que o Espírito convenceria o mundo do pecado. E aqui tem um detalhe. O verbo grego é elenkró, que significa muito mais que convencer. Significa expor, provar, demonstrar juridicamente. E terceiro, eles ensinam que a lei de Deus não tem mais nenhum papel na vida do crente. De novo, é o apóstolo Paulo quem diz em Romanos 7 que a lei é santa, justa e boa. A lei não nos justifica, é verdade, mas ela continua sendo o espelho perfeito que revela o caráter santo de Deus e a nossa necessidade constante da sua graça. E aqui vem a maior ironia de todas. Os defensores da hipergraça adoram citar o apóstolo Paulo, tirando versículos do contexto. No entanto, é o próprio Paulo quem, há 2000 anos, antecipou essa exata linha de raciocínio e a rejeitou da forma mais veemente, mais forte possível. Preste atenção na pergunta que Paulo faz em Romanos 6. É a mesmíssima pergunta que a hipergraça levanta. Se a graça cobre tudo, se ela é superabundante, por que não continuar pecando à vontade? A resposta dele não é um talvez, não abre espaço para debate. É uma rejeição absoluta, imediata e categórica. De modo nenhum. E há um detalhe no grego original que é espetacular. A expressão que Paulo usa aqui, de modo nenhum, é me genoito.
Essa é a negação mais forte que existia no grego koiné. É o equivalente a dizer que tal pensamento pereça, ou isso é um absurdo. E o argumento dele não é apenas moral, ele é ontológico. Ou seja, ele não diz que não devemos pecar só porque é errado. Ele diz que pecar é uma contradição de identidade. Como pode alguém que morreu para o pecado continuar a viver nele? É como perguntar a um peixe como ele pode viver fora d'água. Simplesmente não faz sentido. E isso revela de uma forma brilhante a estrutura de todas as cartas de Paulo. É um padrão. Ele sempre começa com um indicativo. Ou seja, ele gasta capítulos explicando quem nós já somos em Cristo, justificados, adotados, reconciliados, santos. E somente depois, com essa base sólida, ele passa para o imperativo. Portanto, por causa de quem vocês são, vivam desta maneira. A santificação, entenda, não é a condição para receber a graça, mas é sua consequência inevitável e exigida. Agora, para a gente entender o peso real dessa discussão, para que ela não fique só na teologia abstrata, a gente precisa viajar na história. Vamos para a Alemanha nazista dos anos 30, onde um jovem e brilhante pastor chamado Dietrich Bonhoeffer viu com os próprios olhos o que acontece quando a Igreja de Cristo abraça uma graça barata. Vendo a igreja alemã se calar e até mesmo se curvar ao regime de Hitler, Bonhoeffer fez uma distinção que ecoa até hoje. Ele definiu a graça barata como o perdão sem arrependimento, o batismo sem disciplina, a comunhão sem confissão. É a graça sem o seguimento de Cristo, uma graça que não custa nada. Em contraste, ele falou da graça cara. Essa é o tesouro no campo, pelo qual o homem vende tudo o que tem. É o chamado de Cristo que faz o discípulo largar as redes e segui-lo. A graça cara, ele disse, custa a vida de uma pessoa, mas em troca lhe dá a única vida que é verdadeira. E para Bonhoeffer, isso não foi apenas uma teoria bonita, um conceito teológico. Por sua oposição firme ao regime nazista e por liderar um seminário clandestino que formava pastores fiéis ao Evangelho, ele foi preso e, por fim, executado poucas semanas antes do fim da guerra. Ele viveu e morreu pela graça cara que ele pregava. A graça custou-lhe absolutamente tudo. Então, se a hipergraça é a mentira, qual é a verdade? A verdade é a doutrina bíblica, histórica, ortodoxa da santificação. E, por favor, não pense em santificação como uma lista de regras, um fardo pesado. Pense nela como a jornada gloriosa da nossa transformação à imagem de Cristo, uma obra operada em nós pelo poder do Espírito Santo. A teologia nos ajuda a enxergar a santificação em 3 dimensões, ou 3 tempos. Primeiro, existe a santificação definitiva ou posicional. No exato momento da conversão, nós somos declarados santos, separados para Deus. É um fato consumado, uma nova identidade. Segundo, a santificação progressiva. Esse é o processo que dura a vida toda de nos tornarmos na prática aquilo que já somos por posição em Cristo. E, finalmente, a santificação glorificadora. É a promessa de que na ressurreição seremos totalmente libertos não só do poder, mas da própria presença do pecado. E aqui está o ponto crucial que traz tanto alívio. A santificação progressiva não é sobre perfeccionismo moral, não é sobre nunca mais errar. Como dizia o reformador João Calvino, a marca do verdadeiro crente não é a ausência de conflito com o pecado, mas a direção da luta. O crente genuíno é aquele que odeia o pecado que ainda habita nele e luta contra esse pecado, com a força que vem de Deus. Aquele que se acomoda na graça barata, ele nem sequer vê a necessidade dessa batalha. E assim nós chegamos ao coração de toda a questão. A graça bíblica, a graça verdadeira, não é uma mera declaração jurídica que nos deixa inalterados, que não muda nada por dentro, não. Ela é um poder dinâmico, vivo, que nos recria, nos dá um novo coração com novos desejos e novas afeições. Uma graça que não produz mudança de vida, que não gera em nós um novo amor pela santidade e um novo ódio pelo pecado, essa não é a graça do Novo Testamento. É, na melhor das hipóteses, uma anestesia espiritual. E qual o perigo da anestesia? Ela pode trazer um falso conforto, uma falsa paz, enquanto o paciente, na verdade, está morrendo na mesa de cirurgia. Mas Paulo nos dá uma imagem muito mais bela, em Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Sabe qual é o verbo grego para completar aqui? É epiteleu. Significa levar a um acabamento perfeito, polir, refinar, como um artesão faz com sua obra-prima. Deus é o grande artesão, nós somos a sua obra, e a santificação é esse processo maravilhoso de sermos moldados, dia após dia, à imagem de seu Filho amado. E eu finalizo deixando uma pergunta para nossa reflexão sincera. Se a visão de graça que nós professamos
não produz nenhuma mudança real em como nós vivemos, no que nós amamos, em como tratamos as pessoas, o que exatamente essa graça está fazendo? A graça verdadeira, a graça cara do Evangelho, ela sempre transforma. O aprendizado não para por aqui. Para sair da superfície e se tornar um aluno oficial da nossa Escola de Desenvolvimento Cristão, com acesso a cursos e trilhas completas, acesse agora mestredadidac.com.br. O link está na descrição. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este estudo. Que a maravilhosa graça de Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo guardem a sua mente e o seu coração. Edifique sua vida com propósito. Até o nosso próximo encontro.